Bom, então, como eu comentei na aula passada, a gente tem aqui o nosso famoso Single Page Application, que em projetos de front-end, de aplicações, tal, modernosas, como eu estou chamando aqui, basicamente é assim que funciona. No nosso caso, então, como eu também expliquei na aula passada, a gente vai ficar só aqui no client, então a gente não vai ter uma API REST num back-end, também não vai ter banco de dados, a gente vai ficar só no nosso client aqui, beleza? Dito isso, como que vai funcionar então o nosso page routing aqui no nosso projeto, tá? Vai funcionar da seguinte maneira. Bom, inicialmente a gente tem o nosso main.js e o nosso main.js chama o nosso page layout, certo? Como eu expliquei, nesse esquema aqui de Single Page Application, a gente só alterna o conteúdo sem renderizar ou sem pedir uma página inteira nova para o nosso servidor, certo? Então aqui o que a gente vai fazer é o seguinte: como a gente não tem conteúdo de banco de dados, a única coisa que a gente precisa alternar aqui são os componentes. E os componentes eles ficam dentro da nossa própria aplicação como arquivos JavaScript, como a gente já fez alguns. A gente fez o Steps, a gente fez o Product List e nas próximas aulas a gente vai fazer o que a gente escolhe a cor, o que coloca lá o resumo do pedido, né, ou das customizações, e também tem aquele embaixo do Item Selector, certo? E possivelmente vai aparecer alguns outros componentes que eu não consegui prever, mas que às vezes aparece durante o projeto, tá? Mas beleza, e aí esses conteúdos, esses componentes é que são o nosso conteúdo mutável. E o nosso conteúdo mutável, seguindo uma lógica de pensamento, ele tem que mudar aqui, dentro do nosso page layout. Por quê? Porque o nosso page layout ele vai ser o mesmo tanto para a nossa página inicial quanto para a nossa página de customizar o skate, certo? Então, se a gente olhar um pouquinho mais adiante, a gente teria algo parecido com isso aqui. Pode ser que na prática lá mude, eu tentei colocar esse diagrama aqui, imaginando o jeito mais correto de fazer isso, mas projeto de front-end é assim mesmo, tá? Às vezes a gente planeja antes de fazer e lá na frente a gente tem que mudar uma coisinha. Mas eu acho que isso aqui vai ser assim, quase 100% do jeitinho que eu desenhei aqui mesmo, tá? Eu acho que não vai mudar nada. Então vamos lá. A gente vai ter o nosso main, tá? Que já existe. O nosso page layout, que também já existe. E aí a gente vai ter um arquivo novo agora. No nosso projeto atualmente, o que a gente está fazendo? Aqui no nosso page layout, que é esse aqui mesmo, a gente já está jogando os nossos elementos aqui, ó, o header, o aside e o main direto aqui, certo? O que acontece? O nosso aside, por exemplo, tanto da esquerda quanto da direita, quando a gente trocar de página, o nosso da esquerda vai ter o color picker, que é o componente, e o nosso da direita vai ter o resumo. Então, esses dois caras aqui, a gente já vai ter que fazer alguma lógica para eles, para falar assim, tá bom, quando vocês mudarem, eu quero que vocês carreguem um componente aqui. Então, começa a imaginar que é assim que vai funcionar. A gente tem essa estrutura fixa, que é o nosso page layout, e a gente vai trocar os conteúdos, tá? Aqui, ó, a gente já fez isso mais ou menos no main. Como que a gente já fez isso no main? A gente já incluiu o Steps e o Product List na home. Só que o nosso site aqui, o nosso page layout, ele ainda não sabe que a gente está na página home. Então a gente vai ter que fazer uma espécie de if, por exemplo, e falar assim, tá bom, cara, quando você estiver na home, você vai colocar o Steps e o Product List. Quando você estiver na página de customizar, aí você vai colocar outros componentes aqui para mim, mas você vai manter o componente page layout. E além de colocar outros componentes aqui dentro do main, você também vai colocar outros componentes no aside da esquerda e no da direita. Tá dando para entender a lógica? Então é mais ou menos isso aí. A gente vai fazer essas lógicas aí nas próximas aulas. E ainda aqui no nosso diagraminha, como é que vai funcionar aqui então? A gente possivelmente vai ter um arquivo chamado home. E aí, para a gente saber que é a home, a gente vai ter que pegar esse conteúdo aqui do Steps, por exemplo, tá? E falar assim, ó, dentro do page layout agora, eu quero a home. E aí a gente vai renderizar a home. E depois a gente pode ter uma página sobre, eu coloquei aqui com um componente um monte de interrogação, porque nem está prevista no nosso projeto, embora tenha lá no nosso menuzinho, né? Vai ficar aí de desafio para você fazer uma página sobre, aí você pode fazer uma página comum, com texto, imagem e tudo mais, beleza? Mas então, o próximo que a gente vai ter, a próxima rota, tá? Até esqueci de comentar, ó, a rota da home vai ser o quê? Barra, tá? Então toda vez que for meusite.com barra, tá? Quer dizer que é a home, não tá indo para lugar nenhum, beleza? O próximo que a gente vai ter é o nosso
Customize, tá? E aí o nosso Customize, tá vendo que eu coloquei aqui, ó, ID entre chaves aqui? Aqui é o seguinte, tá? Um jeito mais, digamos assim, programático ou mais inteligente da gente fazer rotas, quando a gente tem, por exemplo, o mesmo layout, a mesma interface para diferentes produtos, tá? A gente usa o ID daquele produto, digamos assim, e aí aquele ID então vem de uma maneira dinâmica aqui. Então, ao invés de a gente criar 3 rotas manualmente, a gente só passa o ID. Então a gente teria uma página, né, um arquivo único chamado Customize, ao invés de a gente ter Customize Skate, Customize Longboard, Customize Cruiser, a gente tem só o Customize. E aí dentro dele, então, dependendo da rota, a gente renderiza os elementos que são comuns, que vai ser o Color Picker, o Summary, que é aquele resuminho do lado direito, o Item Selector, que é aquele embaixo, né, para selecionar truck, roda, etc. E o Item 3D, que é o Skate, que vai ficar no meio, é a única coisa que alterna, digamos assim, altera. E então a gente pode fazer uma lógicazinha para falar assim, tá bom, se for o ID tal de skate, se for o ID skateboard, renderiza o item 3D skateboard. Se for o ID longboard, renderiza o longboard e assim por diante. Mais um detalhe aqui é que eu já falei em aulas anteriores que no nosso projeto aqui a gente vai fazer só o skateboard, porque senão ia ficar muito também extenso aqui o curso para a gente só fazer a mesma coisa com os outros dois, né? E também eu só fiz o arquivo 3D do skateboard, não tem um arquivo 3D de longboard, cruiser, mas a lógica para fazer os outros dois seria a mesma, tá? Então a gente vai fazer só o primeiro, beleza? Mas tá, então essa aqui seria a nossa rota. Recapitulando para a gente finalizar aqui então essa parte teórica, a gente tem um main, dentro do main a gente chama o nosso page layout, e o nosso page layout então ele vai entender qual página a gente está pedindo a partir da rota que a gente mandar. Então provavelmente o nosso routing vai ficar aqui no nosso page layout, tá? A lógica das nossas rotas provavelmente vai ficar nesse nível aqui. Por quê? Porque quando a gente chama a rota, seja barra home, ou barra sobre, ou barra customize, no nosso caso nem vai ter o sobre. Vamos lá, customize. O nosso page layout vai entender então qual que a gente pediu a partir do ID da rota, e aí ele vai renderizar a página home ou a página customize, e a página customize vai receber também esse ID, vai conseguir consultar esse ID, e aí ela vai renderizar o item 3D correto. Então essa seria a hierarquia do nosso single page application aqui, para a gente conseguir trocar de página e ficar alternando só o conteúdo necessário no miolo, belezinha? Bom, é isso. Essa é toda a parte teórica que eu preparei aqui de como a gente vai fazer o nosso projeto, como a gente vai fazer as nossas rotas, e a partir da próxima aula, então, a gente vai colocar a mão na massa, belezinha? Então é isso. Valeu, te vejo na próxima aula.